Tech Café, o podcast do Diário Notícias sobre tecnologia e tudo o resto. Eu sou o Filipe Gil e estou aqui acompanhado, como sempre, com o Ricardo. Olá, eu sou o Ricardo Simões Ferreira e hoje temos mais um convidado muito especial, mas obrigado, que veio de Braga especialmente para estar connosco. Portanto, desde já, muito obrigado ao André Lage por ter feito a viagem só para estar connosco. O André Lage é cofundador da Limpid e se calhar é melhor deixar que seja o André a explicar exatamente o que é a Limpid. André, o que é a Limpid que vocês cofundaram este ano em Braga? Explica-nos o que é a Limpid. Ok. Antes de mais, eu tenho que agradecer por estar então mítica casa, não é? Do Diário de Notícias, ter sido convidado e poder fazer parte deste podcast. É um gosto cá estar. Obrigado. Agradeço. E efetivamente eu e um primo meu, o meu João, também Lages, cofundámos a Limpid este ano. E a Limpid, de uma forma muito sintética, o que pretende e o que está a construir é uma porta de entrada fácil às finanças descentralizadas. As finanças descentralizadas são finanças iguais às tradicionais, na sua essência, mas na sua operacionalidade muito diferentes. É uma maneira de fazer dinheiro. A Limpid é uma plataforma de entrada a finanças centralizadas que possibilitam ganhos. Ok. Ou seja, é o mercado de criptomoeda? É no mercado de criptomoeda que nos inserimos. Ok. Mas não é só um mercado de criptomoeda. Porque, por exemplo, uma coisa que vocês fazem, que tanto quanto eu percebo, praticamente mais ninguém faz, é que permitem negociar em dívida externa norte-americana de uma forma extremamente fácil. O que acontece é uma tokenização, digamos assim, ou seja, essa dívida norte-americana é adquirida por um parceiro nos Estados Unidos e tem como colateral para a emissão de um token, que esse token que é representativo desses direitos e que então, devido ao token estar emitido num protocolo construído em cima da rede blockchain, é disponibilizado a todo o espaço cripto, digamos. Ou seja, assim. Vamos tentar simplificar isto e Sim. esta é que é a parte que me parece mais interessante. Porque a ideia, o grande problema que acho que o mercado de criptomoedas tem é a insegurança em investir em criptomoeda, não é? Hoje a cripto vale, seja qual for, a Bitcoin, a Ethereum, aquelas que as pessoas mais conhecem, ou as outras. Hoje vale uma coisa e amanhã vale quase nada. A grande vantagem da dívida norte-americana é que, à partida, é um investimento mais seguro, certo? Pronto. Sim. Só que até hoje, e conseguir fazer um investimento em dívida norte-americana, mesmo em mercado de cripto, a ideia que eu tenho, corrija-me se eu estiver errado, é que é um processo relativamente complicado. Ou pode ser um processo relativamente complicado, até porque implica taxas de câmbio, implica de converter de euros para dólares, de dólares, etc. Uma coisa que a Limpid permite é facilitar isto tudo. Sim. É isso? É. Pronto. Como é que isto funciona? Pronto. Agora, explica-me, por favor, como é que isto exatamente funciona. Eu com a Limpid posso, na app, converto de euros, meto lá euros e compro dívida norte-americana que é segura. Isto que eu acabei de dizer é verdade? Não é a compra de dívida norte-americana. É como, por exemplo, nós aqui, se comprarmos por algum interveniente financeiro tradicional, não estamos a adquirir diretamente ao emitente. Estamos a ter um direito para com por exemplo, uma JP Morgan, que é uma JP Morgan que, por exemplo, concede os direitos a um Deutsche Bank ou assim na Europa para negociar. Certo. Nós não temos um direito diretamente com o emitente, que é o Tesouro dos Estados Unidos, mas temos sim um direito para com JP Morgan tem um direito para com o emissor. Certo. Aqui é o mesmo, só que os emissores e tudo acontece em blockchain. O acesso, a disponibilização, nós agora em blockchain chamamos-lhes Real World Assets. É uma nova narrativa fortíssima que está em blockchain. Real World Assets são ativos do mundo real. O que é que acontece? Da semelhança do imobiliário, que pode ser tokenizado, como falou aqui a Joana até num episódio no do Proper Home. A Joana do Proper Home, exatamente.
colocar um imóvel, digamos assim, o título do imóvel, o direito de propriedade num NFT, basicamente é estar a tokenizar um ativo real, não é? Um direito a um ativo real. É exatamente aquilo que está a acontecer aqui para estas obrigações do Tesouro Americano, obrigações até umas Eurobonds na própria União Europeia. O Brasil também já está a fazer de uma forma ligeiramente diferente, não vou entrar por aí. Eu diria que quem está no espaço, quem está familiarizado com o espaço, chamados DGens, que é Degenerate, é malta que se aventura em tudo, é muito fácil acesso a este tipo de ativos. O problema é para todo o cidadão comum que não consegue que mexer em cripto ou que aceder a este tipo de protocolos é difícil e é complexo. É cheio de passos em que uma pessoa pode perder os fundos, porque se perdermos as chaves privadas, digamos assim, uma password da nossa carteira, nunca mais recuperamos os ativos. É um processo complexo e difícil que eu acho que quem está no espaço acredita que 90 e muitos % das pessoas não o vão fazer. Vai ser preciso este tipo de players, este tipo de atores como a Limpid para simplificar esse acesso. Em síntese, a Limpid o que faz é isso. A Limpid substitui-se ao processo difícil e complexo de acesso aos protocolos centralizados. Okay. Significa que nós operamos os ativos pelos utilizadores, nós damos as ordens de carteiras pelos utilizadores, mas nós não estamos a criar os produtos. Estamos a facilitar os produtos numa experiência que todos os utilizadores hoje em dia têm de uma app bancária, de um Revolut, de uma... Exato. Ou seja, no fundo, para quem é o utilizador e os tais 90% das pessoas que não são tão conhecedores destes mercados de risco, de como fazer, vão à vossa app e independentemente deste processo que estavas a falar com o Ricardo da dívida externa norte-americana, para eles vão adquirir aquilo, o que está por trás disso é-lhes indiferente. Ou seja, na criptomoeda, não é? Eu vou reverter 100 euros em criptomoeda. Isso é feito de uma forma fácil, como qualquer outro, como por exemplo no Revolut, também é possível. É por aí que vocês se movem. Já agora não fazendo publicidade obviamente à Revolut, mas como é um produto que já tem mais maturidade e que já é mais conhecido, e nesta área da compra das criptomoedas, qual é a principal diferenciação, se é que existe, ou se é um mesmo tipo de linguagem, só que vocês são a Limpid e eles são a Revolut? A confiança é tudo no espaço cripto, isso não há dúvida, é mesmo. E o Revolut é um player, um ator que, quer dizer, absolutamente disruptor no espaço fintech, não é? A grande diferença da Limpid é que nós estamos a focar em não só em cripto, por exemplo, o Revolut eu posso comprar cripto, tecnicamente é muito diferente, posso ir lá a seguir, mas o Revolut eu posso comprar cripto, mas não tenho acesso a protocolos de rentabilidade passiva. O que a Limpid liga é a protocolos de rentabilidade passiva. Por exemplo, na Limpid posso comprar Ethereum e eu, ao ter o Ethereum, estou sujeito à valorização ou depreciação do preço, mas além de poder comprar Ethereum, eu posso estar a colocar num produto de rentabilidade passiva de Ethereum. Significa que eu tenho um Ether, por exemplo, coloco em staking, fazer uma validação da rede, não é? Posso também ir lá depois, pronto. E o facto de colocar em staking, vou recebendo uma rentabilidade que está à volta dos 4,5%. Ou seja, é como um imóvel. Eu tenho um imóvel, estou sujeito à apreciação ou desvalorização do imóvel. Posso ficar com ele parado, se quiser, ou posso pô-lo a arrendar e vou ter duas vias de rentabilidade com isso. O Ether é o mesmo, posso ficar com ele parado, ok? Ou posso pô-lo a validar a rede e com isso vou tendo uma rentabilidade certa, ainda que com variação na percentagem. Que é uma variação de mercado, no fundo. A variação da percentagem decorre da utilização do protocolo, não é? Porque o protocolo da Ethereum, quanto mais utilizado, mais gás tem, ou seja, por cada utilização do protocolo da Ethereum tem que se pagar o gás. Para ele, por exemplo, eu quero fazer uma transação para onde você pode ir notícias para pagar um jornal. E eu vou ter além de dar o valor, por exemplo, de
um cripto-euro, tenho de dar o valor de 50 cêntimos para me aprovarem a transação. E estes 50 cêntimos, conforme a utilização da rede, estar mais congestionada ou menos, pode ser mais caro ou mais barato. Há uma variação, e essa variação é que faz também com que quem aprova tenha uma rentabilidade maior ou menor também. Certo. Certo. Isso tem tudo a ver com o mercado da cripto naquele preciso instante. Sim, exatamente. E então a Limpid, porque se calhar também fugi um bocado, a Limpid tem o que procura é os acessos a protocolos centralizados, finanças centralizadas, que permitem realmente essa rentabilidade passiva. Nós ligamos os fundos dos utilizadores a esses protocolos. A Revolut não o faz. A XTB faz? A XTB fazem não da forma como nós o fazemos. A Limpid é a única. Eu diria que para o utilizador comum pode achar que é a mesma coisa. Não é, porque nós na Limpid, nós ligamos, nós não fazemos uma gestão dos ativos, dos utilizadores, nós ligamos diretamente a um protocolo. Há protocolos específicos, vamos chamar o protocolo Lido, porque é um nome, Lido, pronto. Que é um protocolo em que eu dou o meu Ethereum lá e ele tem uma série de computadores que estão a validar na rede. E então o que nós fazemos é pegamos no fundo dos utilizadores, colocamos nesse protocolo e está a validar XTB e várias outras plataformas para dar a rentabilidade passiva a utilizadores. Eles fazem uma gestão de fundos. Significa que colocam uns ali, colocam outros acolá, podem emprestar uns a uns intervenientes, outros a outros. É um modelo de negócio absolutamente legítimo também, não é? Mas potencialmente mais rentável para eles e para o utilizador, porque fazem uma gestão de ativos. Porque fazem uma gestão de pôr os ovos em vários cestos, no fundo. Potencialmente, mas carece da transparência que a Limpid tem. A Limpid, por só fazer isto e por só fazer na blockchain, tem uma transparência total. E essa transparência mas total, não é mais arriscado no sentido em que estão a pôr os ovos todos no mesmo cesto? Não, porque o utilizador é que escolhe, e o utilizador, ou seja, nós primeiro só usamos protocolos que são, os protocolos chamam-lhe battle tested, ou seja, já resistentes ao tempo, com valores absurdos lá presos. Este da Lido tem valores lá dentro do protocolo neste momento está nos bilhões de dólares, ou seja, mil milhões de euros mais. E com vários intervenientes como a BlackRock, grandes entidades financeiras lá com dinheiro. Mas a grande questão aqui, vou dar o exemplo da FTX que toda a gente conhece. Sim, exato. FTX abriu insolvência porque... Sim, para quem não conhece, a FTX é um banco um mercado financeiro norte-americano que acabou por abrir insolvência. E abriu insolvência, na FTX também davam rentabilidade passiva aos utilizadores. Exato. O problema é que veio-se agora a saber com a insolvência que eles não tinham os ativos que eles diziam que tinham. Tinham-nos com parceiros a quem emprestavam com ou sem garantias. Sim. Foi uma coisa extraordinária. Ou seja, nós é uma black box, funciona como as finanças tradicionais. Nós não sabemos o que é que está a passar atrás da cortina. Na Limpid é tudo aberto, ou seja, um utilizador com a sua própria carteira pode ir a um explorador de blocos, que é onde nós vemos tudo o que está a passar na blockchain, cola lá a referência da sua carteira e vê precisamente que naquela carteira que é só dele, que estão lá os ativos dele e o que é que a Limpid já fez em toda a história daquela carteira ou não. Coisa que não é possível, não acontece nem no Revolut, nem em nenhuma plataforma atual. A única é a Limpid. Como eu disse, tira-nos vertentes do modelo de negócio, o modelo de negócio normal de gerir ativos. Por exemplo, imaginemos que nós três temos lá ativos parados há um ano. Outros players o que fazem é, eles estão aqui parados, vou usar 50% destes ativos para emprestar ou não e vou ganhar um bocado de dinheiro. Vocês não podem fazer isso uma vez que essa transparência impede-vos de utilizar ativos particulares de outras pessoas em investimentos próprios. Sim. Não só nos impede, como é mesmo isso que é mesmo essa a nossa intenção. Então qual é que é a vossa fonte de rendimento? Nossa fonte de rendimento é nos lucros do utilizador, ou seja, o utilizador tem uma X% de lucros e nós ficamos com percentagem. Com uma comissão? Com uma comissão e sobre qual é que é a percentagem. Comissão? Nós neste momento estamos com uma comissão de 10% sobre os lucros do utilizador, ou seja,
Sobre os 100%, 10% estão a ficar para a Limpid, e temos também uma transação no trade, digamos assim, no câmbio, porque a Limpid também tem uma experiência de câmbio de 0.15. E mais uma vez a Limpid, até na experiência de câmbio, quer dizer, e eu como utilizador da cripto adoro isso, porque nós também fazemos-lo na blockchain. Significa o quê? Nós quando estamos a fazer no Revolut ou numa plataforma igual, posso só falar no Revolut, já que foi o único nome falado aqui. O que acontece é um encontro interno de contas, não é? Dentro da própria plataforma, eles fazem um encontro interno de contas. Nenhum de nós sabe o que é que está a passar ali. Evidentemente que nós confiamos, porque o Revolut é uma instituição de confiança, é isso, não é? Mas na Limpid aquilo que acontece é que nós damos a ordem na blockchain. Ou seja, nós vamos sempre à rede deixar um ativo e ir buscar outro ativo. Ou seja, nós estamos ligados tanto finanças centralizadas, tanto a protocolos de empréstimos que dão rentabilidades, como a protocolos de casas de câmbio, que também fazem isso de uma forma transparente. São as chamadas Decentralized Exchanges, casas de câmbio descentralizadas, que também acontecem na própria blockchain. Tudo na Limpid é absolutamente transparente, evidentemente, a menos o trade, ou seja, o câmbio com o par euro. Porquê? Porque o par euro está nas finanças tradicionais, não está na blockchain, é o único que não tem a transparência. Não é possível, muito simples, não é possível sequer ver, não é? Porque não existe na blockchain. Exato, não está na blockchain, não existe. Infelizmente ainda não está, e portanto não é sequer possível ver esses dados. Esses dados sim estão dentro de uma caixa. É verdade. Como todos nas finanças tradicionais, não Exato. é? Que é uma coisa... André, tenho uma dúvida e gostava de desbloquear, para brincar com a palavra, esta conversa, no sentido em que quem nos ouve, obviamente, gosta de ouvir sobre tecnologia e para este episódio, de certeza, se interessa por criptomoedas, é ele que vai, é este episódio que vai ouvir. Entre alguns que já falámos anteriormente, mas aquilo que eu queria perceber era, vocês têm essa especificidade, vocês, e mais uma vez comparando com outras plataformas, como aqui já faláramos, vou dar um exemplo. Eu que não percebo nada, por isso é que sou jornalista, não percebo nada de finanças, não estou a brincar, mas sou interessado, e cada vez gostava de saber mais. Acho que todos nós devíamos saber um pouco mais. A questão é, simploriamente, o meu interesse é, eu ponho lá 100 euros e, para brincar, entre aspas, depois passamos para outros níveis, mas vamos focar neste nível, sim. Que se calhar é 50% de quem nos vai ouvir. Ok, tenho aqui, vou pôr lá 100 euros, vou comprar, se calhar, tudo na mesma cripto, ou não compro, ou divido por várias, aquelas mais conhecidas. Faço isso numa plataforma que não seja a vossa e vou vendo as coisas a acontecer. Na vossa plataforma isto é possível também, Sim. Mas tem mais especificidade da pessoa saber exatamente o que é que está a acontecer por detrás, como disse aqui. Ou seja, isso não vos põe num user ou num cliente mais informado e que, ou seja, se calhar o Ricardo, como é mais informado, e notou-se nestes 10, 15 minutos de podcast do que eu nesta situação, se calhar interessaria a ele estar mais ligado a uma plataforma como a vossa, e a mim ser-me indiferente. E se isso for assim, se não vos vai, usando uma expressão popular, cortar as pernas de crescimento, porque sendo uma empresa vocês querem crescer de certeza, não é? É uma pergunta daquelas de cereja no topo do bolo, que muitas vezes nos dizem e que nos colocam: será que os vossos utilizadores querem essa utilidade ou só querem uma percepção de confiança em vocês? Nós todos o que temos é uma confiança, mas numa forma de percepção sobre tudo o que é na banca em geral. Não temos uma confiança na forma de verificação, não é? Essa é uma pergunta que nos é colocada muitas vezes. E eu, como utilizador de cripto há muito tempo, é uma mais-valia inacreditável. Muitos dos utilizadores, muitos dos cidadãos comuns, se calhar, não vão querer saber a curto prazo. A médio prazo penso que é uma incógnita. Tendo em conta principalmente, a nossa opção foi tendo em conta principalmente nós nos inserirmos num mesmo leque daquelas grandes norte-americanas que fizeram fraude no ano passado, fez um ano e pouco. A FTX é uma delas, há mais, a Celsius,
A BlockFi não foi fraude, mas teve má gestão de fundos, tendo em conta a enorme desconfiança que havia E há nesse... desconfianças mesmo relativamente a outras grandes. Sim, e há muitas desconfianças, muitas. Nós quisemos dizer, pá, nós aqui não temos essa questão da desconfiança ou não, nós aqui é transparente, ou seja, era uma necessidade que nós tínhamos, temos que ver que o tempo é de um mercado negativo, digamos assim. Nós as finanças chamamos-lhe bear market, não é? Como sabemos, mas para um termo mais comum, um mercado negativo há muita desconfiança. E então nós precisamos de nos posicionar de forma a dar confiança neste momento mais negativo. Foi isso que fizemos, quisemos dar a transparência total, é isso que acreditamos, porque isso traz o melhor da tecnologia em si, que quando se diz muitas vezes é don't trust, verify, não confies, verifica. É isso que eu e tantos que estamos apaixonados por cripto e por blockchain achamos inacreditável, e nós quisemos dar essa valência a um utilizador comum. Quisemos dizer don't trust, verify. Agora, se o cidadão, o público comum vai dar valor a essa nossa característica, realmente é uma incógnita, nem eu consigo dizer. Gostava que sim, implicava as pessoas importarem-se, estudarem e importarem-se com isso. De qualquer forma, mas uma forma interessante de podermos verificar isso é tentar perceber como é que tem sido o vosso crescimento de utilizadores. Vocês arrancaram em março, penso eu. Portanto, deste ano, estamos em meados de novembro. Quantos utilizadores é que vocês têm? Se é que, neste momento? Nós arrancamos em março com uma versão beta. Ainda. Também, a versão beta. Mas vocês agora já estão em versão plena? Sim, estamos completamente ao público, toda uma versão beta, é uma versão num ambiente controlado, evidentemente que eu sei que sabem, não é? Mas foi porque também teve a ouvir o Proper Home, não vai às vezes, num ambiente controlado com utilizadores que nós selecionamos, não é? Nós abrimos depois, pouco tempo depois, talvez diria em junho, julho, para uma versão ao público, mas como ainda não tínhamos este produto, que é o que nós achamos mais interessante agora, até pela questão da rentabilidade mais certa, dos 5%, pronto. Não começámos a fazer... Este produto com rentabilidade de 5% é exatamente... Da tokenização que tem por colateral dívida norte-americana. Este produto com tokenização de dívida norte-americana, neste momento está a oferecer 5% de rentabilidade. Sim, 5% de rentabilidade. Na verdade é... Mas isto é 5% de rentabilidade com que garantia? A garantia chamam-lhe o short term, ou seja, é das T-bills, Treasury bills a curto prazo, maturidade a curto prazo. Este é 5% ao ano? Elas estão com, ou seja, são obrigações de tesouro norte-americano, 3 a 6 meses, que neste momento estão a render entre os 5,25% e os 5,5%. A nossa questão de dar os 5% é porque o emitente, para os custos e para a comissão, dá-nos os 5% e nós estamos a dar literalmente o valor. E tudo isto é convertível em euros? Tudo convertível, sim. Ou seja, não há aqui aquela questão, e já voltamos ao número de utilizadores, peço desculpa, interrompi, mas aqui pareceu-me importante. Não há aquela questão de, eu agora tenho aqui criptomoeda, o que é que eu faço com ela? Porque este é um ponto, e se calhar já lá poderemos voltar. Ou seja, isto é transformável de euros em tokens, sim. E depois estes tokens, quando eu quiser liquidar, líquidos em euros. Sim. Certo? Cada utilizador na Limpy tem um Virtual IBAN Account, ou seja, uma conta IBAN virtual com um parceiro, uma EMI, uma Electronic Money Institution, como era o Revolut até há um ano atrás. O Revolut evoluiu, não é? Mas até há um ano atrás era uma Electronic Money Institution, não era um banco, era algo parecido, digamos assim, para o cidadão comum. É uma conta IBAN, onde nós já temos uma aplicação pendente para ter também um cartão Visa, que vai dar para fazer para gastos e tudo, e para dar, neste momento só dá para depositar e transferir entre contas bancárias dentro da zona euro, mas vai dar a conta do cartão para transferir também para amigos e outras pessoas. Uma experiência normal. Por isso dá para tudo que existe na Limpy, dá para converter para euro, e tudo pode ser levantado para uma conta bancária. Portanto, lá está, e voltamos ao início de um pouco do programa, ou da nossa conversa. Este produto que vocês têm, por estar agarrado à dívida norte-americana, permite então esta garantia
de rentabilidade. Correto. Tem de facto essa vantagem. Correto. É aquilo que está num crescente exponencial no espaço. Ou seja, o espaço tinha rentabilidades há um ano atrás espetaculares de 8%, 10% até o mais nos produtos de empréstimos. Só que como houve uma queda em cascata de vários intervenientes, houve uma menor procura para estes empréstimos e então veio-se a substituir de uma forma um bocado irónica. O mundo tradicional é que veio trazer valor e rentabilidade a este mundo novo, digamos assim. Porquê? Porque é fácil de ver, não é? Uma pessoa empresta dinheiro, falando de forma mais corriqueira, empresta dinheiro ao governo dos Estados Unidos por causa da taxa de juros de referência da Reserva Federal Norte-Americana. Esses juros estão rentabilidades, quer dizer, há mais de 20 anos que não estavam, e então a fonte de rendimento é decorrente desses empréstimos. Exato. Ou seja, neste momento, no fundo, o que temos é o mercado cripto a ganhar com a taxa de juro do mercado tradicional. De uma forma algo irónica e interessante. Enquanto o mercado tradicional da taxa de juro estava a zero, tínhamos a cripto com rentabilidades altíssimas. Agora que o mercado tradicional está com taxas altas, temos uma inversão das coisas. No fundo, não é? Mas isso é natural. E foi o setor, ou seja, o setor cripto tem várias coisas, não é? Tipo, vários jargões, NFTs, DeFi. Chamámos-lhe muitas vezes narrativas. A narrativa escandalosamente mais forte nesses últimos 6 meses a um ano é esta de Real World Assets, ativos do mundo real, e em 90% desses ativos do mundo real significam esta exposição à dívida norte-americana, exposição à dívida europeia. A dívida europeia já está a fazer isso neste momento? Há protocolos que o estão a fazer. E nós também temos a intenção, mais uma vez, nós não criámos o produto, nós ligámos-nos a esses protocolos, nós temos a intenção também de o fazer, porque está com uma rentabilidade de 4,5%. Pois, em breve então também será possível na Limpid investir em dívida europeia. Que é uma coisa muito interessante também, mais ou menos, mais uma vez para o público normal em geral, não é? Porque tem a exposição ao euro só. Neste produto de dívida norte-americana há uma exposição também ao dólar, não é? Porque a dívida é em dólar, há uma exposição à variação também do dólar. Pessoas podem não perceber isso, nós acho que está uma forma clara na Limpid, que quem está a sair de euro e está a ir para o criptodólar, está sujeita à variação do dólar. À variação da própria moeda. Ao valor do câmbio dólar-euro, do par dólar-euro. Sim, obviamente. Portanto, o valor lá está, o valor do seu investimento passa a estar dependente do próprio valor da moeda, que também é importante ter isso em mente, como é evidente. E a questão do euro pode ser mais interessante porque realmente não traz essa dupla exposição, digamos assim. E não seria interessante abrirem ainda mais, por exemplo, ao mercado japonês, coisas desse género? Era mais ainda. Eu diria que o Brasil está a fazer algumas coisas muito engraçadas, que eles estão, o próprio Banco Central Brasileiro está a querer emitir dívida na blockchain. Ou seja, não é uma... Mas tem estabilidade suficiente? Como? Tem estabilidade suficiente? Quer dizer, há muitos já a fazerem, ou seja, o BNP Paribas, por exemplo, já fez emissão de dívida na blockchain e fazem-no de uma forma... Tudo isso são mercados extraordinariamente estáveis. Estou a pensar se o Brasil tem estabilidade suficiente, se o mercado financeiro brasileiro tem estabilidade suficiente, daí a minha pergunta. Estou a pensar mais em termos políticos. Sim, e eu estou a dizer, sim, claro, em termos políticos, o Brasil é sempre um bocado mais volátil também. Exato. Mas aquilo é uma questão, ou seja, é o próprio Banco Central brasileiro que, em vez de estar a emitir dívida de uma forma tradicional, emite-a nesta nova tecnologia. Okay. É uma opção, ou seja, é uma opção meramente tecnológica. Os investidores terão obviamente de ponderar. Peço desculpa, pois entretanto não. Eu interrompi relativamente à questão dos 5%, mas pareceu-me de facto importante perceber, sim. Ou se calhar reforçar essa ideia de que este produto se garante à partida, tanto quanto é possível garantir, seja lá o que for, garante à partida a rentabilidade ou rendibilidade, como agora há quem diga, odeio, mas relativamente à vossa evolução, portanto, em julho, quando lançaram o produto completo, estavam com quantos assinantes?
Nós em julho, quando lançámos o produto completo, estávamos com 100 e poucos utilizadores. O que é pouco, confiamos. Ou estava dentro da vossa perspectiva? Tínhamos, ou seja, nós só começámos até iniciativas de crescimento, digamos assim, de marketing e de o que chamamos de awareness, de atenção, não é? De marketing é o mais fácil. Nós só começámos até agora em início de outubro. Ok. Por isso... Ou seja, era uma coisa que ninguém conhecia, então era bom. Era uma coisa, ou seja... Não eram só os primos. Estou a brincar. Não era só os primos, como você. Estou a brincar. Sim, piada. Era uma piada porque vocês são primos dos dois fundadores. Ou seja, se obrigaram o resto da família, dos primos e dos tios a comprarem, a serem clientes. Mas acaba por ser verdade. Era a família, basicamente. Então, era a família dos amigos. Era gente conhecida, muita também gente experimentadora no espaço. Claro. O espaço é espetacular porque é malta que gosta de experienciar, de experimentar e tal. Mas havia muitas pessoas próximas, conhecedoras do espaço, claro, também para nos dizerem, pá, tem aqui um bug, está aqui um erro, não está a funcionar direito e tal. Não é? Era um bocado por aí. Nós começámos com iniciativas de crescimento e neste momento, quer dizer, estamos, segundo até os dados que vi ontem, estavam 520 utilizadores registados. Temos tido na última semana um fluxo substancial da Lituânia e da Polónia, por causa até de umas iniciativas de lá, quer dizer, é um bocado aquilo da internet, às vezes uma coisa torna-se um bocado viral, nem se sabe um bocado por onde, nem como, num ecossistema específico. Às vezes basta uma pequenina bola de neve num sítio e as coisas vão crescendo. E quer dizer, houve até uma entrada substancial esses utilizadores, eu diria que nós estamos a crescer de uma forma que era a forma expectável e que é a forma que até continuamos, porque nós começámos muito por experimentar, ou seja, estávamos a experimentar caminhos. O mundo da cripto, lá está, mais uma vez, estava numa fase negativa, está a começar a virar sentimento. Eu sou um forte crente, atenção, sou um forte crente que isto vai arrumar, digamos assim, ou vai substituir a todas as finanças tradicionais. Não há como. Sim, mas ainda estamos naquele momento, naquela fase de conversa de café do género. Não faças isso, que isso agora já não vale nada. Conversa de café. Sim, não é café. Sim. Tem aqui café. Café de... Isto também é um bocadinho uma conversa de café. Conversa, não é? Aliás. Mas há uma coisa interessante que sempre que me faziam essa comparação, que era engraçado, ou seja, por exemplo, a internet, as primeiras pessoas a adotar a internet foi a indústria pornográfica e foram os criminosos, não era? Ou seja, foi a indústria do crime e da indústria pornográfica. E da Star Trek. Como? E o Star Trek. Mas isso A Time chegou a ter um artigo que dizia que a internet só existe para divulgar fotos de sexo ou de mulheres e imagens de Star Trek. A Time chegou a escrever isto. Mas isso já tinha acontecido. Agora, desculpem continuar nesta temática, mas a questão do VHS e do beta também foi a indústria porno que decidiu quem é que era VHS e beta, mas pronto, por isso é uma coisa que já tem história. Sim. Aliás, todos os protocolos de compressão de imagem e de vídeo, que é primeiro de imagem estática e depois do vídeo, os grandes desenvolvimentos dos protocolos de compressão para conseguirmos passar a melhor imagem possível no menor largura de banda possível, devem-se precisamente à indústria pornográfica. A sério? Foi um dos grandes impulsionadores do desenvolvimento de protocolos de compressão de imagem, obviamente para conseguir fazer streaming ou envio, primeiro envio direto e depois o streaming deve-se devidamente à indústria pornográfica. A internet deve imenso à indústria pornográfica, que é uma coisa impressionante. Eu queria só fazer aqui umas questões que vou aqui ver aqui no meu relógio, já devemos ter a passar a meia hora de conversa, por isso já é isso mesmo, mas eu queria vamos fazer mais questões, não é? Mas eu queria aqui ajudar as pessoas que nos ouvem lá em casa. Eu, antes de gravar este episódio, uma coisa que faço muito poucas vezes é compartilhar com amigos que não são do mundo jornalístico o que é que eu vou fazer, não é? Porque só quando as coisas estão feitas é que lhes aviso e comprei o jornal o dia a seguir, mas compartilhei com um amigo e ele perguntou-me, então eu quero ouvir isso, mas quer saber como é que funciona
a parte técnica e mais densa já sabemos. A parte que eu gostava de saber é, primeiro, para não tivesse informação, e pode ser falha minha, paga-se algum FII para estar na vossa plataforma? Não. Pronto. Só a FII conforme a atividade. Ok. Explique-me como é que eu posso ganhar dinheiro se eu colocar 100 euros, não é colocar 100 euros, mas se eu tirar 100 euros que são meus e colocar na vossa plataforma, e no caso de 1000 euros, estes 2 exemplos, por exemplo, o que é que como advisor, o que é que aconselharia? Evidentemente que eu não sou advisor, não é? Claro, o background já sabemos, sim, mas... É de direito. Mas eu posso dizer que a minha convicção no espaço é gigante e, pese embora 2 ciclos negativos fortíssimos, nunca se abalou. Sou uma pessoa fascinada e comecei a ficar verdadeiramente apaixonado pela essência e pela proposta do valor da Bitcoin. E da Ethereum, então realmente não há como não substituir vários sistemas atuais. Por isso, como tudo, eu diria que o exponencial de adoção do protocolo da Ethereum é gigante. E com uma maior adoção do protocolo, inevitavelmente, a acontecer uma maior adoção do protocolo, o valor do token vai aumentar. Inevitável, oferta e a procura. O token, há um certo número de tokens, não é limitado, mas está neste momento deflacionário, não interessa, mas a ideia core é que com uma maior adoção do protocolo da Ethereum, o valor do Ether, que é o valor que é o ativo para usar o protocolo, vai subir. Como é que se pode ganhar dinheiro? Isto é um mercado sujeito à volatilidade, claro. Não é? Ou seja, é sujeito à volatilidade do próprio ativo. Os riscos são aqueles riscos que eu quase que diria que é o máximo de risco que há em investimentos, é cripto, não é? Está no espectro extremo de investimento de risco. Para mim, isso mantém-se mesmo relativamente à compra de obrigações do Tesouro dos Estados Unidos? Não, porque aí não estamos a falar ou seja, realmente em tudo isso sim, mas aí não estamos a falar de um ativo, estamos a falar de um token que representa um valor do mundo real, não é? Esse é seguro. E esse é o seguro. Ou é tão seguro quanto é possível pensar numa segurança de um investimento feito online. Exatamente, é isso. É tão seguro quanto a segurança do sistema, porque desde logo, num caso extremo, os Estados Unidos podem entrar em incumprimento, coisa que já teve prestes a acontecer muitas vezes, não é? Aquele lockdown do governo e tal. Digamos que é mais seguro do que isso, só mesmo comprar moedas de ouro. Pronto. Não. Quer dizer, eu não estou a dizer que isso é segurança máxima, não é? Temos uma segurança também dos intervenientes que estão pelo meio, dos intermediários que estão pelo meio, não é? Pois, porque, sei lá, sim. Uma pessoa esquece isso. Porque era JP Morgan. A JP Morgan pode falir. Por exemplo. Porque na realidade, pronto, sim, porque a JP Morgan pode falir pelo meio. Pode haver más práticas nesta cadeia porque na realidade existe uma cadeia de intervenientes pelo meio. Exatamente. Mas eu acho que no mundo tradicional e neste mundo. Sim, mas eu acho que já estamos aqui a falar num nível que as pessoas já não estamos a falar dos certificados de aforro. Quem tem muito medo de certificados de aforro, não é que eu esteja aqui a defender, não é nada disso. Mas sim, estou a falar das pessoas que querem entre o brincar mas isto é importante. Mas eu acho que isto é super importante. E ainda bem que... Se calhar, comprar moedas de ouro ou barras de ouro, certificados de aforro, sim, mas fundos de investimento, fundos de investimento. Eu diria assim: comprar barras e moedas de ouro mas se uma pessoa estiver na sua posse. Senão, mais uma vez, aqui está a confiança no custodiante. E o custodiante também pode não ser de confiança. E uma pessoa acha que tem, mas lá não tem. Não, estou a dizer ficar com elas. Comprar e ficar com elas. Sim. Ficar com elas em casa ainda depois, na realidade, possa ser assaltado. É verdade. Não há investimento. Depende da família. Mas é verdade. Uma coisa curiosa é que não há investimento sem risco. Certificados de aforro, obrigações de tesouro, sei que isso não é mais ou menos a mesma coisa. Esta transposição. Obrigações de empresas, aquelas que ainda emitem, tipo Benfica, que supostamente também são mais ou menos seguras. Ações? As ações são voláteis. Ok. E agora então já podemos entrar aqui no espaço cripto. Neste espaço cripto.
Neste espaço cripto deste da tokenização. Na tokenização já está então a este nível, porque este 5% de facto são garantidos. Esses 5% são garantidos porque são decorrentes também desse pagamento. É verdade, não, o pagamento só que está dependente de toda a cadeia que está tudo. É difícil falar de riscos, porque realmente há riscos em todo lado neste investimentos, não é? Mas digamos que é uma coisa, está sujeito ao risco das finanças tradicionais. Okay. Digamos assim, aquilo que nós estamos familiarizados nas finanças tradicionais, que é um risco dos players. A rentabilidade, essa, está sujeita a um risco de incumprimento dos Estados Unidos, que é absolutamente baixo, isso é verdade, por isso a rentabilidade é tanto quanto é possível de garantir, é segura, tanto quanto é possível neste cenário que nós estamos a falar, certo? Pronto. O resto... Na pergunta que o Filipe estava a fazer, 1.000 euros, 100 euros, foi eu interrompi, peço desculpa. Não. Lá está, há este tipo de produto, que é o produto desta rentabilidade fixa, que nós temos dos 5% na Límpida, tudo o resto é uma exposição a cripto. Eu acho o risco é substancial. Eu acho que nós falamos sempre de risk-reward, risco-recompensa, não é? O risco é substancial, o potencial de recompensa é gigante, porque é uma tecnologia absolutamente nascente. É investir e esperar. Eu não diria investir e esperar, porque há muita gente que diz isso, é preciso acompanhar porque as coisas podem mudar, não é? Mas eu diria que há dois tokens, dois ativos que já conseguiram chegar a um sítio que é Bitcoin e Ethereum. Tudo o resto não há como não dizer que é ainda uma experiência, são experiências muito promissoras, espetaculares. Mas... Agora, coisas que entregam já ativo real gigante é Bitcoin, Ethereum, e eu diria também pontualmente há outros como a Chainlink, que já têm parcerias com a Visa e com as grandes instituições. Quer dizer, as grandes instituições já estão dentro do espaço cripto de uma forma que os mais desatentos não sabem. Talvez não vale a pena aqui, mas posso dizer só como, por exemplo, a Ernst & Young é desde 2014 que é uma das principais desenvolvedoras em cima do protocolo da Ethereum de uma rede permissiva, ou seja, tem uma rede específica deles, BNP Paribas, Société Générale, BlackRock, é uma lista infindável de instituições que vêm um valor substancial, pronto, mas isto para investir, digamos assim, na minha opinião, na minha modesta opinião, há Bitcoin e Ethereum, que é daqueles que eu dizia, os meus pais investiram, e foi só nisso que... Aliás, não é só nisso que investiram mais 1.000 eurinhos ali numas de brincadeira, mas isso, atenção, sim, que isso, isto aqui é para brincar, não é? Mas um valor interessante foi nisso, e eu acho que isso aí, o potencial da tecnologia é gigante, é uma forma de ganhar, também há formas de perder. Se calhar estou a ser demasiado longo, mas é só para dizer aqui uma coisa. O importante é ter o estômago da volatilidade. Perceber. A volatilidade é gigante. Sim. E isto pode descer 10, 15% num dia, mas tipo, a ambição das pessoas de ganhos interessantes tem esta volatilidade para baixo e volatilidade para cima. É preciso estar disponível para isso. E tal como sempre que se investem no fundo em bolsa, seja ela qual for, também, seja tradicional ou não, ter a noção de que deve-se investir lá o dinheiro do qual a gente não precisa para comer, no fundo. Exatamente. Porque isto aplica-se mesmo quando investimos em bolsa. Sim. Porque nunca devemos lá investir o dinheiro que precisamos para comer. Porque uma coisa é o dinheiro que precisamos para comer. Pronto. E outra coisa é aquilo do qual podemos, no fundo, dispensar, sabendo que o risco, aliás, sim, a possibilidade de ganho é grande, de facto. Portanto, depois logo se vê. Não é? Claro. Eu acho que esta regra é sempre uma boa regra, não é? E a comparação é interessante porque as ações, as tech stocks, não é? As ações tecnológicas norte-americanas neste último ciclo, ou seja, isto foi um ciclo de negativo, não foi só para cripto, foi para o mercado em geral, não é? E ações como Netflix, como Amazon, sofreram, Amazon talvez não, mas Netflix, Airbnb, sofreram quedas de mais de 80% ou 70%, ou seja, uma volatilidade ao nível do espaço cripto. Exatamente. Não é? Muito bem.
Ricardo, tens mais alguma questão? Tinha, mas já Ou vai queres longo. sair daqui a correr já para ir Não, brincar com o dinheiro? Só não porque não tenho. Porque senão, infelizmente. Eu estou a comprar as raspadinhas, não estou a brincar. Exato. Mas, André, olha, muito obrigado por este tempo e eu desejo mesmo felicidades porque acho que o produto é interessante, de qualquer forma, tendo em conta que vocês estão mesmo junto de majors neste mercado. Mas essa transparência que me parece, tudo aquilo que nós falamos, parece-me fundamental. E eu espero de facto que o público perceba o quão fundamental é essa transparência, porque tudo o que é feito, como aconteceu com a FTX, eu baralho sempre como aconteceu com a FTX, que era precisamente foi o que faltou. E essa transparência é de facto fundamental. E é mais um produto português. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Totalmente português, mais uma inovação portuguesa. Muito bem, André, também agradeço, obviamente aqui neste, eu não referi no início, mas este foi o 31º episódio do nosso podcast, é o 4º da segunda série, e muito obrigado pela presença. Obrigado eu, ficava aqui o tempo, muito mais tempo, acho que as conversas espetaculares. Obrigado. Se calhar voltaremos daqui a uns meses. Se vocês crescerem. Não, voltaremos daqui a uns meses para fazer um balanço e particularmente quando até o mercado evoluir mais um bocadinho. Sim. De facto, isto tem muito para evoluir. Sim, com estas coisas da União Europeia e do Brasil vai ser interessante voltar a falar daqui a uns tempos. Verdade. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Obrigado.